Vamos orar, queridos? Eu acho que esse microfone aqui está meio balançando, melhor o outro. Estende suas mãos para cá. Deus de graça, de bondade, Deus de poder, obrigado pela vida do teu servo, Pai. Use-o, Senhor, como instrumento de graça, de cura, de libertação em nosso meio. Fale, Deus, ao nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que nós queremos ouvir. Ó Deus, nós declaramos teu filho na liberdade do Espírito Santo nessa noite, para ser boca de Deus em nosso meio. Oramos assim, abençoando a vida do pastor Adriano, no nome de Jesus. Amém, queridos? Tá lindo. Boa noite, família. Pode sentar, tome o seu lugar. Deixa eu me ajeitar aqui para vocês me verem. Me ajuda aqui, obreiro. Isso, muito bom. Você coloca no cantinho para mim. Maravilha. Acho que é do pastor, eu acho. Do bispo. Coisa linda. Eu costumo falar o seguinte: eu não acredito no Dia Internacional da Mulher. Eu acredito que a mulher, ela é inter na vida do homem todo dia. O homem que acha que dia 8 é o dia de comemorar o Dia da Mulher, eu vou falar para você, ele está totalmente sem noção na vida. Porque o homem ser mulher, ele está dentro de um jardim com tudo à disposição, mas a única coisa que ele tem certeza é que ele não tem nada na vida. O homem com uma mulher, mesmo estando no jardim, ele entende que ele tem tudo, porque é a mulher que o completa. Amém, gente? Pregador de família, meu irmão, não sou feminista. Pregador de família não vai perder uma deixa dessa, tá? Valorize sua esposa todo dia. Todo valor que o marido dá para a esposa mostra para os filhos como é que valoriza a vida. Todo valor que o marido dá para a esposa mostra como que o filho deve valorizar a vida. Todo homem que não valoriza a sua esposa ensina os filhos a ser rebelde na vida. Obrigado, meu lindo. Todo homem que valoriza a esposa ensina os filhos a valorizar a vida. Todo homem que não valoriza a sua mulher cria filhos rebeldes na vida. A mensagem não é essa, tá? É só uma deixa aqui, mas nós vamos trazer isso com mais tempo aqui no nosso seminário. São alguns temas do nosso seminário para a família, que também falamos do papel da mulher, tá bom? Queridos, todos aqui, eu acho que eu já sou de casa. Meu nome é Adriano Freitas, sou goiano, comedor de piqui, até ficar com hepatite, parecer que está amarelo, de tão amarelo que eu fico. Tomo café, muito café, e moro há 9 meses aqui em Tangará da Serra. Meu ministério é um ministério itinerante, pregamos pelo Brasil, Escola da Família. Ô, meu príncipe, obrigado, foi carne nem sangue. Ministramos pelo Brasil a EFOL, a partir do pastor Eurípides Mendes. A EFOL Brasil, a EFOL na sua igreja. Meu sonho é trazer para Tangará, para compartilhar isso com o pastor Tiago. Meu sonho é trazer essa escola para Tangará e a partir aqui da Igreja Batista Vila Alta, aqui, da nossa igreja aqui Vila Alta. Queridos, também ministramos seminário para jovens, famílias e casais, mas a nossa pegada é essa. Mas hoje eu vou trazer uma mensagem ainda, preste atenção. Vamos permitir nesse ambiente. Obrigado, tá? Porque se o pessoal não chorar pela mensagem, vai ter que chorar por ti. Então, entra na unção aí, tá? A mensagem que eu vou trazer para vocês hoje é uma mensagem de restauração, de reconciliação, de reconstrução e de recomeço e de salvação. O tema, que parece até diferente ou interessante, mas até no final você vai entender por que eu abordei esse tema, carro na sala. Então é uma mensagem temática, é um sermão temático. Querido, na vida, nós não conseguimos nada, nenhum projeto que você propor na sua vida,
você não o consegue se você não estabelecer alguns princípios. Desde a criação, desde o seu nascimento, desde o meu nascimento, a nossa história, ela requer recursos baseados em princípios. Mas nós sabemos que o ser humano, isso nós falamos de um modo geral, nós temos dificuldades e crises que ao longo da nossa história vai cercando a gente num ciclo vicioso. E às vezes, para resolver as coisas, nós precisamos parar, às vezes precisamos recomeçar, às vezes nós precisamos reconstruir, às vezes nós precisamos reconciliar ou conciliar. Eu costumo dizer, pastor Tiago, que reconciliação, ainda aquela parte desse princípio de pessoas que voltam, né? Isso é um apelo comum nas igrejas. Quem quer se reconciliar com Jesus, ele estava na igreja, saiu e agora vem e reconcilia. Nós falamos isso também em casamentos, né? Pessoas que às vezes têm ali uma crise, um trenche ali, acontece ali uma desavença, há uma separação e depois nós trabalhamos na reconciliação do casal. Mas no princípio bíblico, porque é isso também, mas no princípio bíblico, sabe o que significa? Reconciliação é trazer a nossa vida à origem do conselho. Por isso que é reconciliação. Existe um conselho, existe um princípio estabelecido a partir de Deus. E esse conselho, ele mantém eterno. Por isso que ele fala, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então quando ele fala, façamos homens, ali ele traz um conselho de vida, uma natureza. Então reconciliação é uma origem voltada àquilo que Deus nos chamou. Essa mensagem, eu não tenho dúvida, querido, eu não tenho dúvida, que até o final dessa mensagem, você vai entender alguns porquês da sua vida. E talvez hoje chegou sim o dia, quem sabe, da reconstrução, da restauração, da reconciliação, do recomeço. E quem sabe você vai entender até o princípio da salvação. Recomeçar, reconciliar, como eu já expliquei, reconstruir, não significa que você não está fazendo a coisa certa. Talvez você está fazendo a coisa certa, mas Deus vai te trazer uma reconciliação para você fazer a coisa certa, da maneira certa, entendendo que você é a pessoa certa. Por isso, eu vou ler esse texto com vocês. Ao término desse texto, eu vou ter que fazer uma pequena viagem histórica da Bíblia, para poder chegar no tema de uma coisa tão simples, tão pequena, mas de extremo valor. De uma coisa dentro de uma simplicidade, uma cena bem simples, mas que eu tenho certeza que vai virar uma chave na sua vida. Queridos, eu estava orando agora à tarde, fui para a sala, fui meditar, até compartilhei com minha esposa uma palavra. Falei, Virgínia, olha que coisa interessante. Eu confesso para vocês que eu vou ser mais ousado. Deus me trouxe uma palavra. Todo final de ano eu busco uma palavra. Deus, que palavra o Senhor tem para a minha vida para o ano? Eu, a Virgínia, a Isabela. Deus, eu quero uma palavra para a minha casa, como sacerdote, que não é como direção, para a gente buscar. Deus trouxe que esse ano de 2023 na minha vida seria o ano de divisor de águas, aonde Deus iria soprar o nome dele no Brasil, em mim e através de mim. E eu compartilhei isso com a minha casa. Queridos, Deus encheu o meu coração de graça. Eu não pude me conter em lágrimas, que Deus me trouxe essa palavra até o final dessa mensagem. Eu quero acreditar que Deus vai trazer um divisor de águas para a sua vida, na sua vida emocional, na sua vida espiritual, na sua vida sentimental, para o seu casamento. E é claro, eu não perco a chance como ministério da família, para a sua casa, para a sua família. Deus hoje vai traçar linhas na sua vida. Amém? Abra comigo em Josué. Eu vou ler na NVI, se puder projetar, ficarei
será de bom alvitre. Se puder projetar, melhor ainda. Se não puder, não tem problema. Josué capítulo 5, eu vou ler na NVI. Abra comigo ou ligue a sua Bíblia, né? Para quem é digital. Amém, família? Josué no capítulo 5. Todos os reis, estou lendo na NVI, tá? Talvez fique diferente um pouco da sua, mas vamos chegar no mesmo lugar. Todos os reis amorreus que habitavam a oeste do Jordão, todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral, souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas, até que tivéssemos atravessado. Por isso, desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e circuncide os israelitas. Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gileade Aralote. Ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto, depois de terem saído do Egito. Todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto. Vou repetir. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que tinham saído do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor, pois o Senhor lhes havia jurado que não veriam a terra prometida, a terra prometida aos seus antepassados. Calma aí, que não veriam a terra prometida aos seus antepassados que as daria, terra aonde leite e mel tem com fartura. Assim, em lugar deles, colocaram seus filhos, e estes foram os que Josué circuncidou. Ainda estavam incircuncisos, porque não tinham sido circuncidados durante a viagem. E depois que a nação inteira foi circuncidada, eles ficaram onde estavam, no acampamento, até que se recuperassem, ou que se recuperarem. Olha o 9, nós vamos parar aqui. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi do meio de vocês a humilhação sofrida no Egito. Outras traduções diz opróbrio, vergonha, dor. Hoje eu retirei de vocês. Hoje eu retirei de vocês. Hoje eu movi do meio de vocês. Hoje eu tirei da sua família a vergonha, a dor, o medo, a humilhação, o opróbrio do Egito, que estava no Egito. Aí ele termina o versículo dizendo: por isso aquele lugar será chamado de Gilgal. Amém, igreja? Como eu já falei aqui na primeira vez, eu não sou um bom pregador, eu sou um bom contador de história. Mas uma coisa, queridos, eu vim aqui para contar histórias da minha vida, mas só que Deus tem permitido que as histórias da minha vida tenham dado vida à minha história, por tudo que já passei, por tudo que já vivi. Mas como eu disse para você, eu preciso fazer uma pequena viagem contigo. Não precisa, se você só quiser anotar, não precisa abrir, na história, para você entender o porquê do hoje. Às vezes, olha aqui, querido, o que eu estou falando aqui, eu vou tentar traduzir de uma forma prática na vida. Ainda que eu vou contar uma história, ainda que eu vou resgatar na sua memória aquilo até que você já sabe da história de Israel, da história do povo do Egito,
como tudo começou, o porquê desse tempo de escravidão, essa história de deserto, 40 anos, morte de Moisés, começo de ministério de Josué, e por que ele chega naquele dia, e Deus chama aquele dia de hoje. Hoje eu tirei do meio de vocês. Mas isso eu preciso que você entenda de uma forma prática. Na vida, queridos, tem coisas que precisamos parar para entender a nossa história. Todo mundo lembra como eu comecei? Lembra como eu comecei essa mensagem? Lembra como eu comecei essa mensagem? Dizendo que há uma história, cada um tem sua história, seu nascimento, há uns princípios, né, a cultura que você viveu, mas muita coisa durante a história desse princípio, do que aconteceu, eles são violados. São princípios que às vezes não cumprimos na vida, e isso gera um ciclo de ferida. Por isso que Deus separou, queridos, eu tenho certeza disso. Vamos permitir que nesse ambiente Deus transforme a nossa vida, e que o Espírito do Pai ilumine os olhos do nosso entendimento. Eu tenho convicção que Deus separou você para esse dia chamado hoje. É hoje que Deus está trabalhando na sua vida, é hoje que Deus vai fazer uma transformação na sua vida, algo que às vezes você está buscando há uma semana, há um mês, há um ano, há anos que você não entenda. E Deus vem trabalhando nesse ciclo da nossa vida, meu irmão, e eu estou falando com você porque primeiro passou por mim essa mensagem. Como eu disse para você, eu sou um bom contador de história. Primeiro, querido, essa mensagem passou por mim. Ela passou pela minha vida. Desculpem, ela passou pela minha vida. Então, se formos entender a história, aqui nós estamos falando de Josué. Ele precisa dar continuidade ao ministério, que era o ministério de Moisés. Que desafio, né? Ali tem uma história de escravidão, ali tem uma história do passado. E como começou isso, pastor? Acho que todos vocês já viram filmes, né? Já viram até novelas, né? Dramaturgias brasileiras trabalhando em cima dessa história. Começa logo depois de Gênesis 37. Claro que no final de Gênesis, que starta a partir de José, que é vendido para o Egito. No capítulo 37 começa ali a história de José. E no Egito, Deus levanta aquele homem no Egito, mesmo em meio a tanta dificuldade, passando-se pelo Egito e passando por toda a provação, Deus levanta ali um governador. Aí vocês sabem da história, onde ele proporciona um reencontro. Ele proporciona, meu irmão, se Deus permitir, se aprove Deus, o coração, como eu falo, dá bem que aqui eu já passei no teste. Lembra que eu falei que quando eu prego no lugar, há grande chance de eu não voltar mais, porque a gente ministra confronto. Mas então eu passei no teste, que eu fui convidado novamente. Mas eu tenho uma mensagem chamada do desastre ao triunfo da redenção. Eu falo exatamente sobre Judá e sua nora Tamar. Quem sabe um dia podemos compartilhar no seminário, faz parte, no seminário da família. É um dos temas do nosso seminário. Então percebemos toda aquela história. José então assume, tem um reencontro com os irmãos. E logo depois da reconciliação, lembra que eu falei que é uma mensagem de reconciliação, de recomeço. Assim como José teve a oportunidade de um recomeço, por mais que ele não estava errado, mas os irmãos dele, o pai dele, a história da família, o povo de Israel, que era o povo de Jacó, que inclusive é povo de Israel, porque Deus muda o nome. Ali começa uma história, então ele também tem a oportunidade de um recomeço. Então vem não só a família de Jacó, de Israel, mas todo o povo começa a habitar no Egito. Ali começamos a história de Êxodo. Em Êxodo capítulo 2, fala que um homem de Levi casou com uma mulher de Levi e teve um filho. Ainda que o faraó viu que o povo estava crescendo de uma forma, o povo de Israel estava crescendo muito, ele manda matar todo menino que nascesse, mas essa criança foi guardada por 3 a 4 meses, até que desce o rio. Vocês sabem que eu estou falando de Moisés.
ali dando continuidade à história de Moisés. Moisés cresce no Egito porque a irmã de Faraó encontra com Moisés, acha Moisés no rio. Moisés cresce, e é interessante, pastor Tiago, provavelmente o senhor já estudou sobre isso, ou sabe isso. É interessante, apóstolo Tiago e sou ruim, Cibele, episcopisa Cibele. Eu estava vendo hoje a história. Moisés começa o ministério dele, eu vou dizer ministério dele, porque é onde ele começa, ele entende a sua origem e vai procurar os seus irmãos com 40 anos. Outra coisa que eu aprendi é que Moisés também passa 40 anos lá com a família do seu sogro, mais 40 anos, e depois passa mais 40 anos com o povo no deserto. É interessante que isso é uma marca, não é o tema central, mas você precisa entender essa história dos 40. Porque agora eu vou te dar um dado que aproxima, pelo que eu busquei na história, nos historiadores, em Flávio José, nos arqueólogos, o tempo mais ou menos se aproxima. Mas pois bem, voltando à história de Moisés, da escravidão. Então aquele homem cresce, ele se vê numa situação onde vê o seu povo sendo agredido por um soldado, ele mata aquele soldado, no outro dia ele é confrontado, no seu confronto ele vai para uma terra onde ele passa mais 40 anos. Após esses 40 anos já vivendo ali já com a sua família, ele já tinha 2 filhos, Deus fala com ele: Moisés, então volta à terra do Egito. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Queridos, a história do povo do Egito, a história da escravidão, a história dos 400 anos, a história de voltar, de recomeço, de reconciliação, não começa exatamente em José. Coisa linda, pastor, como a Bíblia é linda. Começa em Gênesis, no capítulo 13 e no 15. No capítulo 13, se eu não me engano, no verso 11 e 12, fala que Abraão separa-se de Ló. Ló, porém, escolhe o oeste, que era a terra do Jordão. Porém, Abraão fica em Canaã. Canaã significa o que? A terra? Só 3 pessoas falaram e o bebezinho está dormindo ali, ó. Canaã significa a terra. Irmãos, eu sou igual carral contigo, demora a pegar, uma hora que eu pegar sai um xaracatá aqui, viu? E eu sou mais devagar hoje porque eu sou meio limitado, e se eu fizer alguma extravagância, a irmã Virgínia ali já dá uma olhada de lado aí, chegar em casa vocês sabem, né? Enfim, que Abraão ficou em Canaã. No capítulo 15 de Gênesis, Deus faz a promessa da aliança com Abraão e fala das riquezas e prosperidade. Ele fala assim: Senhor, como que isso vai acontecer na minha vida? Porque eu não tenho um filho. O filho que eu tenho é da serva da minha mulher. A minha herança por acaso vai vir dele? Senhor, então nesse momento faz cair um profundo sono sobre ele e leva ele umas densas trevas e diz: Abraão, a sua descendência vai para uma terra que não é dela, e nessa terra eles vão ser escravizados e humilhados por 400 anos, mas eu vou me levantar contra essa terra que está escravizando eles e vou trazer eles de volta. Querido, quando nós falamos de recomeço, de reconciliação, Deus vai te trazer ao lugar da sua promessa, Deus vai te trazer ao lugar do seu recomeço, Deus vai te trazer ao lugar aonde é a terra prometida da sua vida. Deus, quem sabe hoje, vai te levar à sua família, para você entender que ali é o seu lugar de recomeço. Tem muita gente querendo ter todo o sucesso lá fora, mas hoje Deus vai fazer você olhar para a sua história, entender a sua história, compreender toda a sua história, porque a sua história, o seu recomeço e o seu sucesso começa, meu querido, dentro da sua casa, dentro da sua família, onde Deus prometeu para você.
Pastor, eu estava olhando, a gente vê o livro dos profetas, e é claro, Deus levantou profeta, mas o primeiro profeta da Bíblia, sabe quem é, meu irmão? O próprio Deus. Ele já falou em Gênesis o que ia acontecer, meu irmão, lá em Êxodo com Moisés e depois com José. E continuando a história, 400 anos, eles foram escravizados. Isso tem tanto em Levítico, em Números, Êxodo também fala, mas em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7 também fala. 400 anos de escravidão, até que o povo chegou à terra prometida. Quando chega na terra prometida, ou diante da terra prometida, ainda não tinha possuído, Deus traz um tete a tete com Josué. E aqui agora eu começo a entrar na continuação da história. Moisés faz todo aquele processo com o povo. Lembra quando eu falei que foram 40 anos? Moisés entendeu, quando ele tinha 40 anos de nascido, ele entendeu a sua história. Depois ele passou 40 anos montando a sua família, e agora ele passa mais 40 anos com o povo no deserto. Aí ele morre. A Bíblia diz que Moisés morre com 120 anos. E aí nós entramos em Josué. Josué então recebe, preste atenção aqui, queridos, rapidão. Vamos perder esse fio da meada não, porque eu já vou começar agora a entrar na mensagem para poder orar com vocês. Aonde eu quero chegar nesse tema? Se você for parar para pensar, um período de escravidão, nós temos aí o que, meu irmão? Dor, sofrimento, perda de valores. Se for parar para pensar em escravidão, nós temos ali um princípio de rejeição. Todo escravo se sente rejeitado. Se a gente for parar nas características da escravidão da época, um povo que não só era humilhado, mas principalmente era forçado a trabalhar mais além do que o ser humano poderia. Tanto é que muitos morreram trabalhando, fazendo barro e tijolos. A escravidão da vida, ela prendeu aquele povo na história do seu passado. A escravidão do povo de Israel, ali 400 anos, por mais, olha meu irmão, Israel vai para o Egito, porque o filho dele, lembra, José está liderando, e ali começa um tempo de crescimento e abundância, porque o príncipe de Israel, do Egito na época, era José, e ele proporciona para o seu povo todo o bem-estar, ele proporciona para o seu povo trabalho, dignidade, casa, moradia, comida, inclusive comida, porque já estava no período de escassez. Quem conhece a história sabe, porque ele revelou o sonho, 3 anos e meio de abundância e depois 3 anos e meio de escassez. Então ele chegou ao mais alto nível e de repente, com a morte do faraó, tudo vem à tona. E eles começam um período de escravidão, querido. Eu quero trazer essa palavra para a sua vida. Eu não sei bem os detalhes da história do seu nascimento, do seu crescimento, o decorrer da história da sua vida, a cultura que você foi criada, se você foi criado com pai e mãe, se você sofreu abandono, se você teve rejeição, se o seu pai é falecido, sua mãe é falecida, se você é fruto de um adultério, se você é fruto de um relacionamento, um namoro e o pai nunca assumiu a responsabilidade, se você é fruto de um relacionamento onde os pais eram muito novos e sua mãe, sua avó teve que te criar, seu tio teve que criar você, eu não sei a história da sua vida, mas hoje eu quero que você entenda que Deus está te levando a um momento para você entender nele, com ele, para ele, que ele não quer te ver presa às heranças do seu passado. E ele também não quer te ver desiludido com o presente. Por que você está falando isso, pastor? Porque a escravidão, meu irmão, ela traz para a pessoa prisões do passado, desilusões com o presente e ansiedade com o futuro. Que é a prova disso? Lembra do povo reclamando no Egito, no deserto? Poderíamos voltar para o Egito, irmão. O pessoal 400 anos escravo, apanhando, comendo cebola, alho e água barrenta, e tomando água barrenta.
Ele dizia: Moisés podia voltar então para o Egito. Por quê? Prisões do passado. Lembra quando Deus falou assim: olha, eu vou mandar comida para vocês, de manhã e à noite, pão cedinho, carne fresquinha no almoço, não acumulem, é para comer e amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Não, qual foi a primeira coisa que o povo fez? Guardou comida. Sabe por quê? Porque muitos assim vivem as prisões do passado, que se chama melancolia. Mas mesmo ele com a mentalidade escrava, tinha tudo de Deus, mas guardava porque vivia a amargura. A amargura são as desilusões com o presente. Ele via o milagre, mas não acreditava no depois. E da mesma forma também a ansiedade, porque a ansiedade é a insegurança com o futuro. O povo dizia assim: Moisés, nós vamos morrer de sede, não tem água. Moisés, nós vamos morrer de calor, porque esse sol escaldante do deserto. E à noite, Moisés, nós vamos morrer de frio. O povo preocupava com o outro, irmãos, e a Bíblia é bem clara, que Deus providenciou tudo para aquele povo. De dia tinha um ar condicionado, meu irmão, natural, vindo do céu. Uma nuvem cobria, que o pessoal ficava fresquinho. À noite, o deserto pode chegar até menos 5 graus. Tinha uma coluna de fogo para aquecer o povo. Quando eles tinham sede, Moisés fazia brotar, através de Deus, água da rocha. E lá no fim da história, diz que mesmo rodando 40 anos, nem a roupa deles envelheceram. Deus conservou até a roupa, mas sabe qual era o problema deles? As prisões do passado, a desilusão com o presente e as inseguranças com o futuro. Talvez, e é claro que nenhum de nós viveu 400 anos de escravidão, mas talvez você viveu 15, 20, 40, 30, 50. E hoje Deus está fazendo você trazer a memória, para Ele te resgatar desse ambiente, para que você não viva mais nas prisões do seu passado, para que você não viva mais desiludido com o presente. Sabe aquela pessoa empolgada, que é um exemplo? Não vou ficar preso nisso, porque eu quero orar com vocês. Senti de orar com a igreja hoje. Mas sabe aquela pessoa, sabe a pessoa que é presa ao passado, é uma pessoa assim totalmente melancólica? Lembra do desenho da hiena? Se os mais antigos, eu te disse, não, mas eu te disse, não, mas que eu te disse. Os antigos aí vão lembrar do desenho da hiena. Não acreditava em nada do que falava para ela. Não, mas dava errado, ela falava, eu te disse, não, mas eu te disse. Não acreditava, sabe aquelas pessoas que acham que nada vai dar certo, que não vai ser ninguém na vida? Meu irmão, eu vou liberar uma palavra para a tua vida. Essa palavra está sendo gravada, meus parentes estão assistindo, meu pai e minha mãe estão assistindo, que eu já falei para vocês que são minhas ovelhas fiéis. O que você está vivendo hoje, querido? O que você está passando hoje? Essa situação que você está vivendo hoje revela o momento, mas não define o futuro. Seu futuro está na mão de Deus, o seu futuro pertence a Deus. Você tem que olhar para Ele. O salmista já dizia: levo os meus olhos aos montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Esse é o meu socorro, a minha segurança vem dEle. Então você está me ouvindo aqui agora e está passando um filme na sua mente, está passando um filme na sua história. Mas meu irmão, revela o momento, mas não define o futuro. Não se prenda às suas dores do passado, não se desiluda com esse presente, e prepare-se para viver uma vida em Deus no futuro, porque é dele. Paulo já dizia: eu prossigo para o alvo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Mas era um povo aprisionado. E deixa eu dar aqui um parentezinho aqui. O fato de Deus ministrar tudo na nossa vida não significa que isso é resultado de que a gente está livre do passado. Aquele povo tinha comida todo dia, pastor Tiago, todo dia. Meu irmão, você já parou para pensar uma comida do céu? Você já parou para pensar Deus acionando uma comida do céu? Porque a Bíblia fala que a comida vinha do céu. Tanto é que Jesus faz um paralelo disso, você lembra? Ele fala assim: olha, o pão
que vocês precisam comer não é o pão que Deus mandou para Moisés e os seus antepassados. Eu sou o pão da vida. Aquele que come de mim jamais terá fome. Toda vez que você para a sua vida para lembrar das suas doenças do passado, significa que Cristo não está te alimentando o suficiente. Aquele que come de mim jamais terá fome. Aquele que bebe de mim, o que ele fala para a samaritana? Meu irmão, para que uma mulher mais presa na vida com o passado, pastor? Para que uma mulher mais desiludida com o presente? Para que uma mulher mais ansiosa com o futuro do que a samaritana? Quem já assistiu The Chosen assim? Quem já assistiu The Chosen sabe do que eu estou falando, aquele encontro de Jesus com o samaritano. Uma mulher completamente presa, aprisionada ao seu passado, desiludida com o presente. Lembra? Já tivesse 5 maridos presos ao passado. O que tu tens agora não é seu. Desilusão com o presente. E a ansiedade, ela vai e chama o teu marido. Não tem, porque ela era insegura com o seu futuro. Tanto é que ela fala para Jesus assim: como que você fala comigo, sendo eu samaritano e você sendo judeu? Olha a ansiedade dessa mulher, meu irmão. Totalmente insegura quanto ao futuro. E ela era tão ansiosa que quando Jesus fala assim: mulher, se tu soubesse quem te pede, você me pediria água e eu te daria. Ela falou assim: Senhor, me dá essa água para que eu não tenha que voltar aqui mais. Porque a mulher era ansiosa, insegura contra o futuro. As prisões do passado, a escravidão da vida traz para nós, meu irmão, traz para nós bloqueio, para que nós possamos romper. Você conhece a história, voltando para o deserto? Uma viagem de 40 dias virou 40 anos, dando ciclo. Sabe por quê? Porque não se desprendia do seu passado. Era totalmente desiludido com o presente e totalmente inseguro quanto ao futuro. Então Josué recebe a mensagem, o legado. Olha a primeira coisa que Deus fala com Josué, meu irmão. Estou fazendo esse breve para poder falar do tema, para mim orar com vocês. Josué, capítulo 1. Josué, meu servo Moisés morreu. Irmãos, a memória daquilo que foi bom, ela é restauradora. Mas ficar preso ao passado, isso pode te impedir de alcançar o futuro. A memória daquilo que foi bom do passado, isso é restaurador. Tanto é que a Bíblia fala, se eu não me engano, é Eclesiastes. Talvez eu esteja errado, não preparei, mas me veio a memória. Vocês vão até continuar, ó. Quero trazer não, só aquele menininho dormindo ali que falou. Quero trazer aquilo que me dá. Não tem problema. Mas tem hora que nós precisamos entender que o Moisés do nosso passado precisa morrer para que o Josué no futuro renasça. Tem hora que nós precisamos, como líder de célula, pastor, entender que algumas coisas da nossa vida tem que morrer para que o meu ministério renasça, ou para que o meu ministério cresça. Às vezes, meu irmão, você precisa entender, eu tenho convicção que Deus está trabalhando na tua vida, meu irmão. Eu tenho convicção que Deus está falando com a sua história. Às vezes você precisa permitir que os fracassos do passado da sua família morram, para que eles entendam o vencedor que você é no futuro. Você não é reflexo do fracasso da sua família, do passado. Você é uma resposta de Deus para restaurar a sua casa, Tangará da Serra, Mato Grosso, Centro-Oeste, Brasil. Nós somos essa resposta, meu irmão. Para isso nós temos que desprender da nossa escravidão da vida. Quando Deus começa falando assim: Josué, presta atenção numa coisa. Deixa eu trazer uma real, vou bater uma real para você, Josué. Meu servo Moisés morreu. Você fará esse povo herdar a terra. Seja forte e corajoso.
levanta e tenha bom ânimo, irmãos. Qual é a característica de pessoas que se sentem fracassadas na vida? Pessoas totalmente desanimadas, pessoas que se sentem incapazes, impotentes diante da situação, e pessoas que estão paradas na vida. Porque ele fala assim, ó, seja forte, corajoso, tenha bom ânimo, porque você fará esse povo herdar a terra. Pessoas que não enfrentam os desafios da vida. Está tudo bem, está tudo assim, de repente para, querido. São as prisões do passado, são as desilusões do presente, são as inseguranças do futuro. Eu vim dizer para você que hoje Deus está trazendo uma palavra de reconciliação, de reconstrução, de restauração e de recomeço na sua vida, na sua casa, na sua história. Qual que é a característica de uma pessoa que está assim parada na vida? Com certeza, pastor e pastora, vocês recebem, pastor consegue enxergar a igreja, né? De pessoas, você vê pessoas que não caminham, começa até bem, vem assim, Deus, aleluia, manto, calamanto, xarabacatá, xaramacatá, xaramacatá, xaramaparei. Você encontra o irmão, vem em mim, Satanás, você foi homem, eu te arrebento, eu te faço, Jesus, volta logo. Nada contra o cocá, mas é o crente cocá. Você já sabe qual é o crente cocá, né? Sabe aqui, né, no Mato Grosso, vocês sabem, né? Não? Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Lá no Guaraná falando que é o crente cocá. Um dia o irmão chegou em mim, parece até engraçada, mas é real. Pastor, ora por mim, tô fraco. Ora por mim, pastor, vem cá, Deus fortalece. 2 semanas depois, você viu o irmão, quente, fogo puro, agenda, pregando, célula, não sei o que, passou, 2 semanas passou, ora por mim, estou fraco. Eu falei, meu irmão, você está achando que pecado é vitamina? Pelo amor de Deus, aí. Pecado não é vitamina não, meu irmão. Se posicione, tem alguma coisa errada aí, vai vasculhar prisões do passado. Então Deus fala com Josué, fala, Josué, levanta, põe-se de pé, meu irmão. Deus está falando para a sua vida hoje, coloque-se de pé diante da vida. Coloque-se de pé diante da tua casa. Assuma a sua responsabilidade. Deus te entregou uma responsabilidade com essa igreja. Deus te entregou uma responsabilidade com a sua casa. E mais, meu irmão, eu vou ser mais radical. Deus te entregou uma responsabilidade com essa comunidade, com essa cidade. Uma responsabilidade de fazer diferença. Então, meu irmão, levanta. Levanta, seja forte e corajoso. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo, meu irmão. Os dias não são. Quem falou para você que os dias são fáceis, meu irmão? Quem te deu essa notícia? Quem te deu essa notícia? Eu vou te falar o que Jesus disse para nós. Deixa eu bater uma real aqui para vocês, discípulos, meus amados. Nesse mundo tereis aflições, mas não preocupem. Cola em mim, porque eu venci o mundo. Meu irmão, Deus manda dizer para você, fique de pé, seja forte e corajoso, porque Ele vai te fazer vencer os desafios da vida. Josué então se coloca de pé. Josué estava numa crise de depressão, o povo reclamando. O povo, irmão, não parava de chorar a morte de Moisés. Além de Josué ter que restaurar a sua vida, seu ânimo, sua coragem, ele tinha que restaurar o povo. Querido, Deus está trabalhando na sua vida para você mudar a história da sua célula, da sua família, da sua vizinhança, dessa cidade, dessa igreja. E serão milhares e milhares de pessoas que vai ser restaurada através da sua vida, através de você, meu irmão, começando pela sua casa. Então chegamos até Josué 5. Pastor, e como que consegue conciliar isso com esse tema? Carro na sala. Em 2010 saiu um filme. Eu sou uma pessoa, eu gosto muito de filmes, séries. Sou um meio nerdzinho, gosto assim de Marvel, DC. Sou meio doido dessas coisas assim, sabe? Mas saiu um filme. Para quem aí tinha já adolescência, um jovenzinho assim, criança, né, de 84 a 90, ficou apaixonado com o remake de Karate Kid.
Todos aqui lembram, Daniel San, Seu Miyagi, inclusive a Netflix agora restaurou. Não tem como. Daniel San, ai. Daniel San, ai. Não tem como não apaixonar. Aí veio o remake, em 2010, com Jack Chan, representando o Seu Miyagi, ainda com nome diferente, o Sr. Han. E com Jaden Smith, filho do Will Smith, representando Daniel San, mas que o nome dele era Dre. E é um filme muito simples. Quem não assistiu, acho que a maioria já assistiu, mas compensa assistir. Mas eu vou te contar um detalhe desse filme, preste atenção. Eu até, falta de comunicação não, né? Pensei que normalmente poderia passar um vídeo do YouTube, mas a nossa líder de mídia lá falou que ela teria que receber antes para baixar para fazer o teste. Eu ia passar o trecho, esse trecho. Tem uma cena desse filme, é um menino que sai dos Estados Unidos, vai para a China. A mãe arruma um serviço e ele totalmente desacreditado, preso ao passado. Por quê? Porque o pai não conta, mas tudo indica que o pai era falecido. Se for baseado na primeira história do Daniel San, que o pai era falecido. A mãe recebe a oportunidade de emprego e vai para um lugar onde não conhece ninguém. E ali começa a sua crise relacional. Toda prisão com o seu passado gera em você dificuldade de relacionamentos no presente. Às vezes o fracasso do seu casamento está quase na pique, porque você não desprende das crises suas do seu passado, principalmente relacionado aos seus pais. Mas eu vou continuar a história, porque eu quero orar com vocês. Aos poucos aquele menino descobre o Kung Fu. Da mesma forma que Daniel San apanhava naquela história, o Dre também começa a apanhar na escola. Mas ele encontra o Sr. Han, que é o seu professor de Kung Fu, e começa a ensinar a vida para ele. E como que ele começa? Nos detalhes que a nossa história pode dar uma virada. São detalhes. Lembra Daniel San? A direita com a direita, a esquerda com a esquerda. Está assistindo Cobra Kai aí, sabe do que a gente está falando. Minha filha assistiu os 3 filmes antigos, a trilogia do Miyagi-Do, e agora a gente acompanha a série dos Cobra Kai. Agora, quem lembra do Chaudhry? Qual que era o detalhe da vida dele? Pega casaco, bota casaco, tira casaco, pendura casaco, pega casaco, bota casaco, tira casaco, pendura casaco. E ele fazia uma caretinha ainda. Chega um ponto que ele grila com o professor. Fala assim: o senhor não sabe de nada, por isso que você só tem um aluno. Eu só fico que eu já aprendi isso. Por que o senhor Han ensinou isso? Porque era o meio que ele era rebelde dentro de casa, que a mãe dele odiava que ele deixava casaco no chão. Querido pastor, acho que nós vamos ter mais conversas, daquela que a gente continuou falando lá com o Tiago, né, sobre os nossos projetos. Todo jovem adolescente rebelde dentro de casa, ele tem crises vinculadas ao seu passado, principalmente rupturas em afetividade com os pais. Pais negligentes, pais não afetivos, pai ausente, mães desleixadas, mãe que dá mais tempo para o trabalho do que para o filho, enfim. Tem até menino pedindo aí. Presta atenção aqui, queridos. Só mais um minutinho para a gente orar. Aquele menino Dre, ele expressava a sua revolta de ter saído dos Estados Unidos, de estar num lugar onde ele não queria, de não ter uma estrutura de um pai, de ter a mãe que dava mais tempo para o trabalho através do que? Rebeldia dentro de casa, deixando o casaco no chão. Então quando ele fala isso para o Sr. Han: eu já aprendi a lição. Eu sei que eu não tenho que pôr casaco no chão, eu vou respeitar minha mãe, eu vou respeitar o que ela falar para mim. E aí ele vai embora e joga o casaco aonde? E vai embora. Aí ele levanta e fala: Chaudhry, vem aqui. Aí ele fala assim: pega casaco. Ele vai pegar o casaco, ele dá um chute. Bota casaco, ele vai botar o casaco, ele ensina um golpe. Tira casaco, ele ensina outro golpe. Pendura casaco, ele ensina outro golpe. E ele começa a fazer, ali ele tem o seu primeiro treino. Aí ele segura aquele garoto e olha dentro dos olhos dele e fala assim: Chaudhry, a maneira como pendura casaco
E a maneira como respeita pai e mãe é a maneira como você vai lidar na vida. Porque tudo na vida é Kung Fu. E Kung Fu não é para bater. Kung Fu é para ensinar o respeito com a vida. Talvez Deus está me trazendo aqui hoje para relembrar essa história na tua vida. Que Deus quer tirar você das prisões do passado, das desilusões do presente e das ansiedades e inseguranças do futuro. Sabe para quê? Para você aprender a respeitar a vida, a respeitar o seu pai, a respeitar o seu líder de célula, a respeitar o seu pastor, a respeitar o seu professor, a respeitar o seu supervisor, o seu patrão, o seu chefe, não importa. Mas como eu disse no começo, meu querido, essa mensagem é uma mensagem de restauração, de reconciliação, de reconstrução e quem sabe na sua vida de recomeço. Aquele menino recomeça a vida naquele momento, mas tem uma história que a partir do recomeço daquela criança, ele faz a vida do seu professor recomeçar, que é onde eu tenho o tema. Quem já assistiu o filme, aquele carro ficava onde? Quem assistiu o filme, o carro ficava onde? Agora você vai entender o tema. O menino fala assim: Senhor Ram, por que o carro fica na sala? Ele fala assim: porque eu não tenho garagem. Quando a pessoa é desiludida na vida, pastor, com presente, quando a pessoa é presa aos seus traumas do passado e às suas inseguranças do futuro, ele coloca a coisa certa no lugar errado. Lembra que eu falei agora, hein? Talvez você está tudo certo, fazendo a coisa certa, mas não é da maneira certa, e você às vezes não é a pessoa certa. O carro precisa de um lugar para guardar, mas não é a sala. Talvez Deus está me trazendo aqui hoje para esse item dessa mensagem, somente esse item dessa mensagem. Talvez você está entendendo aqui nessa mensagem que as coisas na sua vida estão fora do lugar, porque você ainda vive a escravidão da vida. Você é bem sucedido nos seus negócios. Eu vou ser até sim. Deixa eu abrir meu coração para vocês. Às vezes você pode ser até bem sucedido ministerialmente. Louvor, maravilha. Pregador ou líder de célula, ou qualquer outro dom que você tem e exerce aqui na igreja. Mas parece que as coisas não rompem, pastor Tiago, não vão para frente. Pastora Sibeli, parece que a coisa não anda, parece que a coisa não caminha. Sabe por quê? Porque nós criamos um ciclo a partir da nossa ferida e não permitimos ela ser tratada. E agora eu vou explicar o porquê. Vocês lembram que a maioria das vezes, ou todas as vezes que o Dre chegava para treinar, o que o senhor Han estava fazendo? Reformando o carro. Talvez você está escrevendo na sua vida histórias que está reformando a sua dor, em vez de permitir que Deus cure a sua dor. Lembra o que ele diz lá em Oséias? Deixa eu ver se é Oséias ou é Abacuque. Acho que é Abacuque, depois eu olho. Fez a ferida e a... Não, só que ele... Não, nem ele falou direito, que está dormindo. Fez a ferida e a... Tem até a música do Diante do Trono. Fez a ferida e ele mesmo vai. O Senhor fez a ferida e ele mesmo vai. Meu querido, às vezes o que o Senhor Han fazia todo dia era reformar a sua dor do passado. Talvez as suas crises de angústia, talvez as suas crises de nervosismo. Já viu aquela pessoa que surta na vida? Fica irritada, está grilado dentro de casa, menino surtado, não quero saber de escola, não quero saber de faculdade, não vou mais para a igreja. Você está reformando as suas dores do passado, porque Paulo diz lá em Efésios 4: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o meu alvo, para a minha soberana vocação. É o nosso chamado, meu irmão. Quantos maridos ficam reformando no coração da mulher a dor do passado, em vez de produzir nela o bálsamo da cura? Há um bálsamo em Gileade, a cura em Gileade. Lembra daquela mulher, meu irmão, que quebrou um vaso de alabastro nos pés de Jesus? Todo mundo acusando aquela mulher, porque
Porque achava que ela estava reformando a sua ferida. Jesus levantou aquela mulher e falou assim: vá, mulher, o que você está fazendo aqui agora vai ser lembrado para o resto da vida. Eu cheguei aqui, vocês não me deu nada para passar no cabelo, porque eu vim no deserto seco, o meu cabelo está todo empoeirado. Eu cheguei aqui e essa mulher quebrou um vaso nos meus cabelos estão perfumados. Eu cheguei aqui, vocês não me cumprimentaram com o ósculo santo, mas essa mulher não para de beijar meus pés. Eu cheguei aqui, vocês não me deram um servo para poder lavar meus pés da poeira da estrada, mas essa mulher não para de lavar os meus pés com as suas lágrimas. Sabe por quê? Porque aqueles homens viviam presos, reformulados ao passado, mas aquela mulher estava entregando a sua vida a Cristo, para ela ser restaurada para o futuro. Por isso que Cristo disse para ela: vai, mulher, e não peques mais, porque agora a sua vida foi restaurada. Você não mais está presa ao seu passado. Não se desiluda com o presente, e também não tenha ansiedade com o futuro, porque eu sou com você. Meu querido, não reforme as dores que você causou no outro no passado, porque quando você reforma a dor do outro, olhe para mim, queridos, você reforma a dor em si mesmo. Aí tem uma cena à noite que o Dre chega na casa do seu Han. Depois que ele terminou o carro, estava prontinho. O que ele está fazendo com o carro? Toda pessoa que reforma a dor na vida, quando ela surta, ela está quebrando a própria dor. Em vez de sarar a ferida, ela faz abrir mais feridas. Deus está restaurando o seu relacionamento com seus pais, o seu casamento, relacionamento com seus filhos. Eu creio nisso, pastor, isso é minha vida. Eu não estou falando como alguém, meu irmão, que aprendeu um sermão bonitinho. Isso é minha vida. Vocês ouviram parte do meu testemunho aqui. Se tem alguém que apanhou na vida, se tem alguém que tem tudo para ser desiludido na vida, é uma pessoa que já enfrentou câncer. Vocês sabem da minha história. Ando igual um pinguim achatado, com o pé mancando aqui, porque cheio de parafuso na coluna. Há 2 meses atrás sofri meu 4º infarto. Você estava aqui, você ouviu a história. Eu tenho 19 cirurgias no meu corpo, tudo congênita, nunca sofri um acidente. Se tem alguém, pastor, para poder parar na vida e começar a reclamar da vida, a reclamar da situação, a reclamar dos problemas, irmão, está aqui, sou eu. Mas todo dia eu abro os meus olhos, agradeço a Deus, digo o quanto eu amo a minha esposa, digo o quanto eu amo a minha filha, e deixo para que o dia Deus prepare. Jesus fala isso: deixe para o dia o seu próprio mal. Não preocupeis, olha as aves do céu, não comem, não plantam, não fazem nada, mas todo dia o Senhor dá de comer para elas. Olha os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu igual. E agradecer, meu irmão, e viver angústia, viver problemas, todos nós temos. Meu irmão, vim para cá, mudei, trouxe toda a minha estrutura, tirei minha mulher e minha filha de um ambiente onde elas nunca saíram em mudança, que é a cidade de Goiânia. Passo por uma cirurgia. E sabe para quando? Isso eu passei em setembro do ano passado. Sabe para quando o INSS jogou minha perícia, minha primeira perícia? Junho desse ano, 23 de junho desse ano. Numa cidade, longe dos parentes, mas dentro da família. O salmista já dizia: jamais vi um justo mendigar o pão. E aquele homem então, meu irmão, quebrava aquele carro, e quebrava e voltava ele até que ele senta. O menino senta do lado dele e fala: conte o que aconteceu. Aí ele vai contar a sua história. Estava eu e minha esposa dirigindo, discutindo, eu não lembro o assunto. Uma das coisas que a pessoa tem, pastor e pastora, quando ela tem crises do seu passado, bloqueia até a sua memória. Porque ele fala no filme: eu não lembro o motivo que a gente estava discutindo. Chovendo muito, eu não prestei atenção, bati. Meu filho tinha 10 anos e morreu. Minha mulher era linda, cantava e também morreu. De lá para cá, todos os anos eu reformo o carro, faço ele ficar novo, mas a minha vida não vale nada. Eu mudo o carro, mas não mudo a minha vida.
Por isso que o nome dessa mensagem é Carro na Sala, para falar para você que Deus vai tirar desse lugar, porque é um lugar de restituição. Os planos que foram embora, sonhos que se perdeu. Às vezes, o que era festa, agora para você é luto de algo que já morreu. Talvez hoje você está aqui pensando que esse é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Lembra o que eu falei na mensagem de Josué? Levante-se do chão e erga um clamor: restitui. Eu quero de volta o que é meu. Deus está restituindo a tua casa, minha irmã. Deus está restituindo a sua história. As mágoas com seu pai, com a sua mãe, as doenças que te prenderam, as doenças que te magoaram, as dores da vida. Pensa num homem que já apanhou na vida. Eu falei para minha filha esses dias, falei: Isabela, a vida escolheu me bater. E sabe o que o senhor Han fala no final? Que o Dre vai agradecer, obrigado. Ele falou: não, eu que te agradeço, Dre, porque você me ensinou que a vida escolhe nos bater, mas nós é que escolhemos se queremos levantar e continuar. E Deus manda dizer para você: tenha bom ânimo, levante-se do chão, seja forte. 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 Tenha bom ânimo, levante-se do chão, seja forte e tenha bom ânimo. Eu queria orar com você que quer reconciliar com a vida, você que quer um recomeço na sua história, você que está buscando para a sua vida uma restauração pessoal, particularidades que Deus está trabalhando na sua vida, prisões do seu passado que não te fazem romper. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Ainda nós temos 15 minutos ainda. Pastor, eu quero viver a salvação. Sai do seu lugar. Refrigera minha alma, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me. Isso, vem pra cá. Você quer aceitar Cristo na sua vida? Chegue mais perto, por favor, mais perto do público. Vem mais pra frente. Chegue mais pra cá, isso pode dar mais um passo. As pessoas. Direcionar pessoas, obreiros para orar. Não vou descer para orar por cada um, mas eu quero orar. Mas às vezes tem gente que precisando de abraço, pastor. Se quiser pedir obreiras, pastores e pastoras para auxiliar. Essa mulher aqui está vivendo um processo de restituição. Eu queria uma obreira aqui, ó. Algo assim muito pessoal. Ministra cura na vida dele. Não podes pensar que esse é o teu fim. Não é o que Deus planejou. Levante-se do chão e erga o clamor. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me. Ora com ela, abraça ela. Restaura os laços da família. Restaura os laços da família. Isso, pode abraçar. Deus está trazendo cura. Deus está trazendo cura nessa mulher. Deus está trazendo cura, restauração. Chega mais pra cá, por favor. Não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. E o tempo que roubado for não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado.
olha pro relógio, não, deixa só eu olhar aqui. Aqui, meu irmão, pastor, que tem rompimentos na família, traumas. Essa jovem que ela é decepcionada com a vida, cometeu indecisões precipitadas, baseada nas suas carências, na dor do seu passado. Deus está mandando dizer para você, filha: hoje eu tirei o opróbrio do Egito, a humilhação, a dor, a vergonha. Deus está produzindo cura, igreja. Estenda a sua mão para cá. Deus está trazendo cura. Você que é líder, você que é pastor, você que é ministro, você que é de célula, estenda a sua mão para cá. Deus está produzindo restauração. O tempo que roubado foi, Deus vai produzir. Porque o poder de um clamor pode ressuscitar. O tempo que roubado foi. O tempo que roubado foi. É restauração, ministro. Não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor. Relacionamentos rompidos, aliança. Você não é escravo do pecado, você não é escravo do medo, você não é escravo. O tempo que roubado foi, o tempo que roubado foi, está trazendo de volta, está trazendo de volta. Restauração. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Isso, abraça, porque o abraço traz cura. A dor, minha irmã, a dor. Você tem uma dificuldade muito grande por causa de mágoas. Deus está levando você ao perdão, minha irmã. Ao perdão, Deus está curando o teu coração. Deus está me dando uma palavra aqui agora. Deus está me dando uma palavra aqui agora, igreja. Deus está levando pessoas, pastor, que não perdoa pai, que não perdoa marido, que não perdoa mulher, que não perdoa filho, filhos que não perdoam pai. Sabe por quê, pastor? Último versículo do Velho Testamento: para que eu não fira a terra com maldição e com dor, nos últimos dias converterão pais aos filhos e filhos aos pais, 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 pais aos filhos e filhos aos pais. Restaurando, Deus está restaurando os laços da família, família, restauração, restauração, restauração. Deus está restaurando a história da sua vida. Tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode Levante as suas mãos, igreja, e declare e restitui. Cante o mais forte que você puder. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Olhe pra mim, põe filho. teu azeite em minha dor. É o começo de uma nova história. Restitui. Deus quer te levar aos recomeços da sua vida. Não é para você parar, não é. Não é para você desistir. Você é a voz que a sua casa precisa. Você é a voz que a sua família precisa. Abraça ela. O Espírito Santo é com a tua casa. O Espírito Santo é com a tua família. Deus vai restaurar a vida desse homem. Laços do passado, medo, insegurança, abandono paterno, dores que machucaram tanto a vida desse homem. Deus está restituindo. A restituição chegou, igreja. A restituição chegou. A restituição chegou. A restituição chegou. Você não é mais escravo do seu passado. Você não é mais escravo da sua história. A sua história vai servir de bandeira para ter uma nova vida. Deus está restaurando reconciliação com familiares da sua vida. Você tem muita dor do passado com familiares, mas Deus vai te levar ao lugar do encontro. Aqui é o lugar do encontro. É o lugar do encontro. O encontro com a restituição. Então restitui, restitui, restitui. Eu quero de volta o que é meu.
Olhe para mim, mulher. Deus está restaurando as histórias do seu passado, a dor da sua vida. Não é a palavra, pastor. Talvez eu volte outro dia, pastor e pastora. Mas tem gente aqui ferida nas relações por causa do trauma do divórcio dos pais e do seu próprio divórcio. Tem gente aqui escrava, presa no ciclo da vida. Não rompe financeiramente, não rompe emocionalmente, não rompe ministerialmente, não rompe nas relações. Sabe por quê? Porque a sua vida está ferida por causa do divórcio dos seus pais e principalmente da ferida que a vida te proporcionou a partir do seu divórcio. Olhe para mim, menina. Que dor que Deus me mostra na sua vida, filha. Você olha para o espelho, você vê um complexo de inferioridade, abandono. Está sendo curada, viu, pastora? Ela está sendo curada. Você tem medo de rejeição. Você tem medo. É uma pessoa, meu irmão. Sabe o que escravizou a vida dela? Rejeição. Mas Deus te trouxe ao lugar do encontro. Hoje eu retirei a rejeição da tua vida. Hoje eu retirei o medo da tua vida. Hoje eu retirei. A igreja de glória, a igreja de acredita. Restituição, restitui, 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 restitui. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Vai me conhecer mais, pastor. Recomeço. É o recomeço da sua história. É o recomeço da sua vida. A vida te bateu, meu irmão. O seu passado te bateu. Mas pensa num homem que acredita em recomeço. Deus te trouxe para o lugar do encontro, do recomeço. Não fica preso às suas decepções com o passado. Não fica desiludido com o presente. E não fique inseguro com o futuro. Deus manda te dizer: eu sou o teu pai. Eu sou o teu pai. Eu estou curando as crises existenciais que você tinha com o seu passado. O pai que você não teve, mas quando você nasceu, o seu pai do céu estava lá. Quando você começou a andar, o seu pai do céu estava lá. No sofrimento da vida, o seu pai estava lá. Deus está restaurando a paternidade na sua vida. Pastor, se a gente ficar aqui até meia-noite, faz vigília. Eu acho que o senhor é pastor e talvez alguns líderes sabem do que Deus fez aqui hoje. Restituição. Lugar de carro não é na sala. Lugar de carro não é na sala. Deus está colocando a tua casa em ordem. A tua casa em ordem, o teu ministério em ordem, o teu chamado em ordem. Quantos creem nisso? Dê um brado de vitória. Restitui, restitui, restitui. É pra Ele mais forte, mais forte. Aleluia. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Você pode erguer suas mãos pro alto e dizer obrigado, Jesus. Diga obrigado, Jesus, por essa noite. Aplauda o Senhor. Aleluia. 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 Feliz ainda? Acende essa luz, por favor, irmãos. Jesus ministrou meu coração, ministrou você também. Acho que eu desidratei ali agora. Gente, eu preciso passar alguns avisos antes da gente ir embora. Rapidinho. No dia 17, pode sentar então. Todo mundo cansado, né? Obrigado, pastor.
Pessoal, esqueceram um anel lá no banheiro. Provavelmente é de mulher. Tá aqui comigo. Tá com a Alana aqui, na verdade. É aqui, Alana. Um anel feminino. É seu, Alana? Dia 17 e 18, nós teremos um treinamento de líderes aqui na igreja. Esse é o mês de capacitação. Então nós estaremos treinando os nossos líderes de célula, capacitando-os. Será para líderes de departamento, líderes de célula e líderes de treinamento e anfitriões. Dia 17 e 18 de março. Amém? Esse vai ser um treinamento com o pastor Marinho, que é o pessoal do MAP. MAP é mentoria a igrejas e pastores. Amém, queridos? Então todos os líderes estão convocados. Pastor, eu anseio liderar. Eu ainda não sou líder em treinamento, mas eu gostaria muito de participar dessa capacitação. Eu posso? Me procure. Me procure. Pastor, eu quero participar dessa capacitação. E nós vamos fazer sua inscrição. Amém? Não vai ter custo nenhum as inscrições. Amém? É só para nós termos um número X para poder fazer o nosso coffee break e nos preparar. Amém? Outra coisa, no dia 29, deixa eu só confirmar aqui. Você lembra, pastor, a data? 30, 31, 30 e 31, sexta e sábado será nossa conferência, onde o pastor estará ministrando um seminário Identidade e Propósito. Lembra o ano passado, nossa conferência Identidade e Propósito? Quem estava? Muita gente estava. Nós estamos fazendo novamente o evento, porém dessa vez o nosso preletor será o pastor Adriano, ministrando sobre vocação, mais voltada à área do líder também, caráter, hombridade, tudo relacionado ao líder. Porém será aberto a toda a igreja, não só para os líderes. Amém? Então, só para entender, dia 17 e 18, líderes em treinamento, anfitriões e interessados. Fechou? No dia 30 e 31, para toda a igreja, será somente 300 vagas. Então, quando abrir as inscrições, essa também, nós não teremos custo, porém vai ter uma apostila. Aí nós vamos passar o valor para vocês, daqui um pouquinho, já no decorrer dessa semana, nós vamos mandar no grupo. Vai ter uma apostila, não será caro, mas pelo menos assim, para adiantar para os irmãos, vai ter um custo, que é o custo da apostila somente. Amém, queridos? Então no dia 30 e 31, essa conferência, esse treinamento, essa capacitação, identidade e propósito, focado na vocação ministerial de cada um de nós. Amém, irmãos? Pastor, depois você quer falar um pouquinho sobre a capacitação, pastor? Acabamos esquecendo de falar, ou tá bom? Tá ótimo, depois nós falamos mais, né? Nós vamos fazer um vídeo e vamos postar nas redes sociais também, para vocês entenderem um pouquinho, para acender a chama no coração de vontade de vir. Lembrando que nós vamos priorizar as pessoas de nossa igreja. Então serão somente 300 vagas. Lembra que teve muita gente na última conferência que ficou de fora? Então não deixe para depois para fazer sua inscrição. De verdade. Depois não vem me chorar as pitangas. Nesse prédio aqui só cabe 300 pessoas. Fechou? Amém, irmãos? Vai ser poderoso demais, vocês não estão entendendo. Acredito que é isso. O pessoal do Flock está vendendo açaí ali. Gente, por favor, invista no Ministério Kids. Olha para o irmão do lado e diga assim: invista no Ministério Kids. Eles vão para uma capacitação. Gente, nosso Ministério Kids está indo para São Paulo se capacitar. Eles não vão para se divertir não, eles vão para se capacitar. Eles estão vendendo açaí ali. O açaí você pode levar para casa, tem a tampinha, tudo certinho. Você compra e toma esse açaí como sobremesa lá na sua casa, beleza? Se coloque de pé, vamos orar ao Senhor. Só lembrando, quarta-feira, dia especial, né, das mulheres, a nossa quarta Pink, ó, quarta Pink. Só um aviso importante: as nossas apresentações de bebês, crianças, agora será somente no culto de ceia, que é o segundo culto do mês, amém? Então vamos supor, pastor, eu quero apresentar meu bebê, minha criança. Todo culto de ceia será o segundo culto, sempre é o segundo culto do mês, para nós apresentarmos os bebês todos juntos.
Pastor, o meu filho tem 3 anos, eu nunca apresentei, nunca consagrei meu filho ao Senhor no altar. Posso? Pode. Ele tem 8, posso? Pode. Ele tem 12, pode? Pode. Tá bom? Desde que vocês nos comuniquem antes e me mandem o nome completinho dele. Amém, queridos? Coloque sua mão no seu coração. Eu gostaria de estar pedindo um pedido específico de oração para uma senhorita chamada Edilene. Antes de vir para cá, eu estava na casa dela, ela conduzindo sua caminhonete, vindo de Juína para cá. Acho que a maioria viu. Eu e Sibeli, antes de vir para o culto hoje, nós fomos lá na casa dela, estávamos orando com ela. Ela perdeu nesse acidente os pais, a mãe e o pai, os 2 filhos e o esposo. Só ela sobreviveu. Então esteja orando por essa mulher. Foi uma tragédia, irmãos. Que Deus, em sua infinita bondade, de alguma forma, supra essa mulher. Tem coisas que a gente não consegue explicar. Feche seus olhos. Pai, te apresentamos, Edilene, Senhor. É tua filha. Nós não sabemos, Deus querido, o real motivo das coisas, o Senhor sabe. Porém pedimos ao Senhor, Deus, que esteja consolando o coração dessa mulher. Não permita ela entrar num abismo profundo, Pai. Toque a vida dela, Senhor, e transforme essa tragédia em bênção. O Senhor é especialista nisso. Obrigado por essa igreja, Pai. Obrigado pelos seus filhos. Obrigado por essa palavra. Obrigado, Deus, pela nossa igreja como um todo, nossa família, nossas crianças. Nos colocamos diante do Senhor, Pai, porque não há outro caminho a não ser o Senhor. Nós somos felizes em sermos chamados seus filhos. Obrigado por mais este domingo. Nós pedimos uma semana abençoada de boas notícias. Leva os seus filhos agora em segurança para casa e repreenda todo o mal, e nos dê uma semana de ótimas notícias. Nós oramos assim, Pai, repreendendo todo o mal. Guarde-nos debaixo de suas asas. Oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja mais linda de Tangará diz amém. Aplauda Jesus. Estamos encerrados. Lembrando, quarta-feira